Nós hoje vamos estudar força, pressão e segurança rodoviária. Portanto, estudando a força de colisão. Um automóvel está em repouso e as únicas forças que atuam neste automóvel é o seu peso, é a normal, que é a força que a superfície vai exercer sobre o carro, e também a força que o carro exerce na superfície, força F. O para-ação-reação aqui é a força F e é normal, em que a força F será igual ao peso do veículo. Quando ocorre uma colisão, durante uma colisão, o veículo, ao embater, há uma força que a parede vai exercer sobre o veículo e uma força que o veículo vai exercer sobre a parede. Representando as forças no automóvel, eu vou ter o peso, a normal, da superfície, e vou ter a força de colisão. Esta força de colisão é a força que a parede exerce sobre o veículo e também a força que o veículo exerce sobre a superfície. Portanto, eu vou ter a minha força F, que é igual ao peso do veículo. Vou ter a normal, que é a força de reação da força F, e vou ter a força de colisão, que é a força que a parede exerce no veículo. E o para-ação-reação desta força de colisão é a força que o veículo exerce na parede. Ora, calculando a força resultante aplicada ao meu veículo, eu vou ter o peso, a normal e a força de colisão. Uma vez que o peso e a normal elas vão se anular, a minha força resultante será igual à força de colisão. A força de colisão vai acabar por variar a velocidade do automóvel. Inicialmente o carro apresentava uma determinada velocidade, ao chocar com um obstáculo ele passa para uma velocidade final igual a zero. Considerando que a força de colisão é constante durante o intervalo de tempo em que atua, a aceleração é também constante. Logo, como a velocidade final vai ser zero, a força de colisão vai ficar igual a força de colisão, massa, vezes velocidade final, que é zero menos velocidade inicial, sobre ΔT. Ou seja, se eu aplicar a minha velocidade inicial e aplicar esta forma, vou verificar que a minha força de colisão vai ser negativa. Ou seja, este sinal menos apenas indica que a força tem sentido contrário ao do movimento do carro. Mas a força de colisão é uma força positiva, ou seja, massa vezes a sua velocidade sobre uma variação de tempo, em que este tempo é o tempo do embate, do impacto, a duração do choque do carro com o muro. Considerando o mesmo veículo e aplicando esta mesma força, quais são as conclusões que nós podemos retirar? Pela força de colisão, eu vou verificar que a massa do veículo é sempre a mesma, nesta primeira situação. A massa do veículo é sempre a mesma. O que é que pode ter alterado aqui para que este choque, esta força de colisão, seja maior? É tanto quanto maior for a velocidade, maior será a força de colisão. Relativamente a esta segunda imagem, o que é que eu posso considerar aqui? Eu vejo um veículo, vejo um caminhão, ou seja, pela fórmula, quanto maior for a sua massa, maior será a força de colisão. Claro que se tivermos uma figura em que a gente tenha uma velocidade diferente, uma massa diferente, aí temos que fazer o cálculo. Fazemos o cálculo normal para a massa do carro, a velocidade. Se for que eu tenho o carro a 20 km por hora e tenho um caminhão a 100 km por hora, ou tenho um caminhão a 20 e o carro a 100, considerando massas diferentes. Aí nós temos que fazer sempre a força de colisão para cada uma das situações, para cada um dos veículos, e verificar qual é o que terá maior força de colisão. Na representação dessas forças, o que eu posso considerar é que a força, o nosso vetor
é de maior intensidade nesta figura 2 do que nesta figura 1 aqui. Relativamente aqui entre o carro e o caminhão, o nosso vetor aqui é maior do que aqui. A conclusão que eu posso tirar é que a minha força de colisão é tanto maior quanto maior for a velocidade e tanto maior quanto maior for a massa. Um outro aspecto a considerar também para o cálculo da minha força de colisão é o meu ΔT. Quando a velocidade inicial e a massa são iguais, quanto maior for a duração da colisão, menor a intensidade da força. Ou seja, o tempo do impacto com o muro vai ser maior e se eu aumentar o meu denominador, se este for um valor constante, se estes valores forem iguais, tanto numa situação 1, numa situação 2, o meu ΔT vai variar. Ou seja, o impacto que este carro vai ter com o muro é praticamente instantâneo. Aqui não. Eu estou a aumentar o meu tempo de colisão e como eu aumento o meu denominador, vou diminuir a força de colisão. E neste caso, como a força de colisão menor, eu vou ter um impacto menor, a nível de danos vão ser também menores. Portanto, podemos considerar a força, a intensidade da força aqui é maior que a intensidade da força aqui. Passando então agora à força de colisão que atua nos veículos. E nós estamos a esquecer de um aspecto muito importante nesta força de colisão, que são os nossos passageiros também. Portanto, nenhuma força oposta ao movimento atua sobre os passageiros, de acordo com a lei da inércia, eles continuam a mover-se para a frente com a velocidade que o veículo tinha antes da colisão, pelo que são projetados para a frente. Ou seja, o que é que nós temos então aqui que estudar? A segurança rodoviária. E nesta segurança rodoviária nós vamos tentar evitar ou minimizar esses estragos, esses danos provocados no nosso passageiro também. Então, um passageiro que não tenha cinto de segurança irá sofrer danos graves. Um passageiro que tenha cinto de segurança, o cinto de segurança vai acabar por exercer uma força e essa força exercida nessa tal área de contacto fará com que a força de colisão seja menor no passageiro. Ao ser menor no passageiro, essa força de colisão vai provocar, podemos considerar, menos graves os danos que se não levasse o cinto de segurança. Portanto, o cinto de segurança consegue empreender os passageiros ao veículo, exercendo neles uma força para trás no caso de choque. Não só o cinto de segurança, mas também os airbags são constituídos por uma almofada que tem por função aumentar o tempo de embate. E os capacetes também. Ou seja, aumentando, conforme vimos anteriormente, o ΔT, que é o nosso denominador da nossa força de colisão, aumentando o nosso ΔT, vamos acabar por ter uma força de colisão menor também. Ainda nas colisões, durante uma colisão, não só no impacto frontal, mas no impacto traseiro, quando chocam no nosso carro da parte de trás, ao chocar nós temos tendência em que a nossa cabeça venha para trás. E ao vir para trás temos uma situação no nosso carro, portanto, temos um apoio de cabeça no nosso carro que nos impede que possamos ter esses tais danos cervicais também no nosso corpo. Como síntese, e para terminar, esta é a aula de hoje, durante uma colisão, a força que atua no veículo, F de colisão, diminui a sua velocidade até esta se anular. Portanto, a força de colisão vai fazer com que a velocidade que eu levava anteriormente
o veículo acaba por parar. A intensidade da força de colisão vai depender da massa do veículo, como vimos anteriormente, e da sua velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a força de colisão. Mas, por outro lado, quanto maior for o tempo, o intervalo de tempo da minha colisão, menor será também essa força de colisão. Portanto, pela fórmula que nós temos de força de colisão M igual a V sobre ΔT, tenho aqui 3 fatores, 1, 2, 3, 3 incógnitas, em que a minha força de colisão vai ficar influenciada por estas 3 incógnitas. Outra situação foi o cinto de segurança, o único dispositivo que prende os passageiros ao veículo e os impede a sua projeção para a frente e para fora dos veículos em caso de colisão. O apoio de cabeça impede que uma colisão de traseira haja um grande desvio da cabeça para trás em relação ao corpo, o que pode danificar a coluna vertebral. O cinto de segurança, airbags, capacetes que têm o interior almofadado e apoio de cabeça, devido à sua facilidade de formação, aumenta o tempo de atuação da força exercida sobre os passageiros durante a colisão, diminuindo a sua intensidade.